Oi, minha gente, bom dia, tudo bem? Eu espero que sim, que todo mundo esteja muito bem. Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo, tá? Esse conteúdo está localizado aí na página 36. Depois de lendas, aí a gente retoma o conteúdo da página 36, que chama-se transitividade verbal. Então, vamos estar aí compreendendo o que é essa transitividade? Para que serve essa transitividade dentro das orações? Então, a aula de hoje, ela vai ser sobre gramática, tá? Tivemos aí a aula sobre texto, acho que vocês leram, né? Todo o texto disponível, pesquisaram algumas coisas, e agora a gente vai estudar a língua, né? Ver aqui algumas questões gramaticais pertinentes ao nosso estudo no sétimo ano. Então, transitividade verbal, um, o módulo ele vai trazer um segundo momento ainda sobre isso, tá? Então, hoje nós temos aqui uma turminha muito bacana para nos ajudar a conduzir essa aula. Como estamos na semana do folclore, é interessante cultuarmos mesmo esses personagens. Quando eu falo cultuar, é no sentido de comemorar, tá certo? Então, é interessante comemorarmos a cultura popular do nosso país. Então, dia 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore, tá bom? Transitividade verbal. Afinal, o que é essa tão falada transitividade? É o que a gente vai descobrir a partir de agora. Remília aí traz uma fala para vocês. Hoje, eu e minha turminha ajudaremos vocês a compreenderem um assunto que é mais fácil que pregar uma peça na cuca. Então vejam aí nela dizendo que o conteúdo de hoje é facinho, 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 né? Tão fácil quanto pregar uma peça em quem? Na Nossa Senhorinha Cuca. E aí, além disso, o que mais é interessante a gente ver? Bora lá. O narizinho chega e fala: É isso aí, Emília. Estudaremos a transitividade verbal e compreenderemos a diferença entre um verbo de ligação e um verbo significativo. Então, a partir da fala delas, eu digo a vocês que transitividade é a relação que o verbo vai manter dentro da oração com sujeito e predicado e com seus complementos, que a gente vai ver mais à frente, tá? Essa questão de complemento. Mas transitividade lembra trânsito, né? Lembra transitar. Então, é justamente o que o verbo faz dentro de algumas orações, tá bom? E aí, ó, olha o que a Narizinho diz pra gente, que a transitividade verbal, ela nos ajuda a compreender a diferença entre um verbo de ligação e um verbo significativo. Então, o que seria um verbo de ligação e o que seria um verbo significativo? Vamos tentar descobrir? Aí eu trago o sábio, né? Aí o cara mais top dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe tudo. Então eu tenho aí o Visconde, né? O que é que o Visconde de Sabugosa nos diz? Os verbos na língua portuguesa podem ser classificados como ligação ou significativos. Então, dentro aí da língua, né, os verbos podem ser de ligação ou significativo. E aí, os verbos de ligação
são aqueles que não informam nada sobre o sujeito. Eles têm apenas a função de ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, vamos entender. Primeiro, ele nos diz que na língua portuguesa há dois tipos de verbos: o de ligação e o verbo significativo. O verbo de ligação, olha o que ele diz: não traz informação, não diz nada sobre o sujeito. Ele apenas serve para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, é como se ele fosse tipo uma linha que costura um pedaço de tecido a outro. Exato, ele vai ser essa ponte, essa linha, tá? Ligando uma coisa a outra, Juazeiro e Petrolina. Se não tivesse a ponte, a gente não passaria para lá de carro, nem de moto. Então, é necessário ter algo para ligar. Bem assim é o verbo de ligação. Ele serve para ligar o sujeito ao predicado. Esse predicado vai receber o nome, um termozinho em específico, de predicativo do sujeito. Nós vamos descobrir o que é esse predicativo do sujeito já já. Analisa comigo a seguinte oração: a turma do 7º ano é feliz. Então, aqui nessa oração, eu tenho que o termo em lilás é o nosso sujeito da oração. Professor, eu não sei como é que se identifica o sujeito. Para identificar o sujeito, é muito simples. É só você perguntar ali para o outro termo: quem é feliz? A turma do 7º ano. Já achei o sujeito. E o que é que essa turma sente? O que é que essa turma faz? Como é que essa turma está? Ou como é que essa turma é? É feliz. Então, isso é o predicado. Esse predicado vai receber o nome de predicado nominal, mas eu volto já já para explicar o que é um predicado nominal. O verbo de ligação. Esse ezinho aí em vermelho é o nosso verbo de ligação. Por quê? Porque ele está ligando todo esse sujeito, a turma do 7º ano, até a palavra feliz. Então, veja, se você tira o vai dar a impressão que feliz é um nome ainda da turma do 7º ano. E não que eu quero dizer que vocês estão felizes, tá? Então, haveria um erro. E para não acontecer esse erro, né? A gente vai tratar esse como verbo de ligação, ligando o sujeito ao predicado. Note que a palavra feliz se refere ao sujeito. Como é que a turma do 7º ano é? Feliz. Como é que ela está? Feliz. Então, feliz é uma característica do sujeito. E se há uma característica, nós estamos falando de adjetivos. Adjetivos servem para caracterizar um termo. Então, feliz é uma palavra adjetiva que caracteriza o sujeito ali. No sujeito, nós vamos ter um substantivo, que é o núcleo, que seria justamente a palavra turma. Então, turma é o núcleo do sujeito, feliz é o nosso predicativo do sujeito, faz referência à turma. E aí, para que houvesse essa referenciação da palavra feliz com o sujeito, foi necessário acrescentar esse verbo. Note, minha gente, que esse verbo aí não desempenha um papel de ele próprio comunicar alguma coisa, não. Quem está desempenhando esse papel é a palavra feliz. É predicado nominal porque aqui o verbo não realiza ação. E quando nós não temos uma ação verbal,
nós temos aí que o predicado é nominal, tá? Desde que também não seja um fenômeno da natureza. Então, observe que nesta oração, o verbo ser estabeleceu uma relação entre o sujeito e uma característica dele. Por isso, é chamado de verbo de ligação. Já a característica recebe o nome de predicativo do sujeito. Então, veja aí, ó, que é chamado de verbo de ligação porque não estabeleceu nada, né? Assim, ele não estabeleceu um sentido próprio, mas estabeleceu uma relação entre o sujeito e uma característica desse sujeito. E, por outro lado, o que é que ele faz também aí? Ele liga essa característica ao sujeito. Essa característica recebe o nome de predicativo, tá? Então, a palavra feliz é o predicativo de quem? Desse sujeito, tá bom? Rabicó é um comilão. Ele fica ansioso para provar os doces da tia Anastácia, que são uma delícia. Nossa tia é só alegria e vive risonha por toda a casa. Aqui, eu quero que vocês me ajudem a encontrar verbos de ligação. Por exemplo, Rabicó é um comilão. Ele fica ansioso para provar os doces da tia Anastácia, que são uma delícia. Então, é um verbo de ligação, fica é um verbo de ligação, são verbo de ligação. Aqui embaixo nós temos outro e vive, que vem do verbo viver, também pode ser um verbo de ligação. São, ele vem do verbo ser, bem como é. É também vem do verbo ser, tá? Então, a gente tem aí os seguintes verbos de ligação, todos esses que estão sublinhados. E quem seria o predicativo do sujeito? É só pensar comigo, ó. O verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo, não é isso? Então, quem é o sujeito da primeira oração? Rabicó. Rabicó tem que ser ligado a uma palavra que o caracterize. Que palavra é essa? Comilão. Como é que Rabicó é? Comilão. Então, comilão é o predicativo do sujeito. Ele fica ansioso. Como é que ele fica? Ansioso. Então, fica é o verbo de ligação. Ansioso é o predicativo da palavra ele, tá? Que são uma delícia. O que é uma delícia? O que é uma delícia aí? Então, essa delícia seria o quê? Ó, os doces. Então, são uma delícia. Eu tenho que os doces é o sujeito, os doces da tia Anastácia, né, é o sujeito, e são uma delícia seria aí o nosso predicativo do sujeito. Mas aí eu diria que predicativo do sujeito seria só a palavra delícia. São uma delícia é predicado nominal. Por que só a palavra delícia? Porque é ela quem diz como é o doce. O doce é uma delícia. A mesma coisa aqui, ó, com a tia. Tia, nossa tia é sujeito, é só alegria. A alegria caracteriza a tia. Até rimou, né? E então, ó, traz uma característica de como a nossa tia está. É o estado dela aí também, né? Ela está alegre. Ela encontra-se alegre a cantar e por isso vive risonha por toda a casa. Vive cantando por toda a casa. Então, ó, lá vai. Todas essas palavras estão sublinhadas agora são os nossos predicativos do sujeito, tá bom? Aí, vale lembrar que a oração, formada por um verbo de ligação,
terá o seu predicado sempre sendo nominal. Além disso, ela apresenta uma estrutura específica. Que estrutura é essa? Então, antes de mostrar a estrutura, veja, formada por um verbo de ligação, toda oração terá um predicado nominal. Por quê? Porque o verbo não indica ação, nem estado, quer dizer, nem fenômeno da natureza e nem acontecimento, tá? Também apresenta essa estrutura. Primeiro vem o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, tá bom? Já os verbos significativos, eles expressam eles mesmos uma informação diferente dos verbos de ligação, que estabelecem uma relação entre sujeito e predicado. Agora nós já temos o oposto. Nesse tipo de verbo, nós vamos ter aí uma relação com o próprio verbo. Ele mesmo diz muita coisa. Por isso que ele é chamado de significativo, porque ele tem um significado. E aí, ele vai dizer, às vezes, o que o sujeito está fazendo, vai dizer o que irá acontecer, vai dizer se está chovendo, se ventou, se nevou. Nevou no Brasil nessa semana, vocês viram? Espero que tenham visto. E aí, vejam só, o verbo significativo, segundo Pedrinho, indica ação, fenômenos da natureza e acontecimentos. Então, se eu dissesse assim, Maria correu. Correu é uma ação. Se eu dissesse, a reunião será mais tarde. Será está indicando um acontecimento. Se eu dissesse choveu muito, choveu é um fenômeno da natureza. Todos esses verbos aí são significativos. E o predicado, nesse caso, não pode ser mais nominal. Vai ser um predicado verbal, tá bom? Vamos analisar esses dois exemplos? Emília corre o sítio todo. Tá. Tá dizendo que Emília é alguma coisa? Não, não está dizendo isso. Se não está dizendo, então pode ser que esse verbo não seja de ligação. Então verifica o verbo. Pergunta aí para ele, o que é que Emília faz? Corre. Emília corre. Se Emília corre, ela realiza uma ação, concordam? Então, aqui deixa de ser característica para se tornar ação, né? A gente não está, nós não estamos mais falando sobre verbo de ligação. Agora estamos falando sobre um outro verbo, o significativo, que ele por si só já traz informações. Ó. Corre, corre, me diz que alguém está correndo. Então, a Emília corre o sítio todo. Emília é o sujeito da oração. É só perguntar: quem é que corre? Emília, sujeito da oração. E o que é que a Emília faz, minha gente? Corre o sítio todo. Isso é o predicado verbal, tá? Mas quem é o verbo, afinal? Corre, que vem da palavra correr, que é verbo, né? Então, corre, verbo significativo, por indicação. Venta bastante por aqui. Venta é um verbo, mas esse verbo não possui sujeito. Aqui é uma oração sem sujeito. E aí nós temos que venta é um fenômeno da natureza. Então veja, ó, que tudo isso daqui é um predicado verbal. E venta é o nosso verbo significativo, tá bom? Então veja aí, ó, venta, verbo significativo, porque indica um fenômeno da natureza. Corre é um verbo de indicação, significativo. A diferença entre o verbo de ligação e o verbo significativo
é que o verbo de ligação, ele apenas liga o sujeito ao predicativo do sujeito, enquanto que o verbo significativo é muito mais cheio de vida, de moral. Ele chega dizendo: olhe, eu sozinho já me basto, eu sozinho já realizo muita coisa. Então o cara se acha, minha gente, se acha mesmo, porque ele realmente pode se achar. Ele expressa muita coisa dentro da oração que possui um verbo significativo, certo? Eu espero que todo mundo tenha compreendido muito bem a temática da aula, tá? E que na próxima aula nós nos encontramos. Fiquem bem, um cheiro no coração de cada um.